E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozoro Anime, eu sou o Wesley e aqui nesse canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos conversar sobre Higurashi 2020, episódio 23. Caso você esteja assistindo Higurashi, saiba que todos os episódios dessa temporada foram revisados aqui no canal. E tem uma playlist caso você queira ver a minha opinião sobre cada episódio, né? Então, as minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, porque ao final dessa temporada eu combinei com um inscrito que nós vamos fazer meio que um podcast, né? Para conversar sobre o que aconteceu em geral. E eu não tenho todo conhecimento de Higurashi. Então, caso vocês queiram participar, é só me chamar nas redes sociais que você está convidado. E eu estou pensando em fazer um react do último episódio de Higurashi. Estou pensando ainda, né? Mas é uma ideia. E em abril vai ter vídeo aqui falando sobre a temporada clássica de Higurashi, né? Vou falar de arco por arco. Então, caso você queira acompanhar esses vídeos, eu recomendo que você se inscreva no canal, comente, né? Porque o seu comentário é sempre muito importante. Sério, eu gravei esse vídeo ontem, né, na quinta-feira, só que ficou ruim, porque eu tava muito cansado, tinha que trabalhar ainda de noite. Então eu cheguei agora, eu fui correr, tô aqui tomando meu chá, gravando esse vídeo, sei lá, 7 horas da manhã. Então deixa o like aí, na moral. E antes de tudo, só mais um recado, é que em abril Higurashi termina. Então, novos animes vão entrar aqui na grade semanal do canal. E eles vão ser Shaman King e Eden Zero. Caso vocês gostem do meu conteúdo e gostem de assistir e comentar aqui comigo, saiba que semanalmente vai ter vídeo sobre esses dois animes. Então, se vocês quiserem me acompanhar, eu estarei aqui toda semana falando sobre eles. E uma outra coisa é que amanhã, né, no sábado, vai sair um vídeo comentando sobre esses dois animes. Então eu conto com a ajuda de vocês para assistirem esse vídeo, né? Então vamos lá. E lembrando, caso eu fale algo que não esteja correto, por favor me corrijam nos comentários, porque sério, vocês aí que comentam, vocês têm um conhecimento muito grande de Higurashi. Eu só conheço o anime clássico e esse, né? Então, né, vocês entendem. O episódio começa com a Satoko e o Kate, mas antes de falar sobre isso, eu quero explicar para algumas pessoas que eu acho que ainda não entenderam. Higurashi, ele não trabalha com uma linha reta, a história. A história, ela começa de um ponto, mas chega em determinado momento, ela volta para explicar outras coisas por outras perspectivas. E é isso que aconteceu nesse episódio. Então, caso você fique perdido, você tenta lembrar onde que isso se encaixa na história. Então, neste momento, nós começamos com a Satoko e os seus amigos lá naquele local onde eles jogaram vários joguinhos há uns episódios atrás. Um local onde tem jogos de tabuleiro. E nesse episódio nós tínhamos assistido pela perspectiva do Kate. Então, pela perspectiva do Kate, a Satoko tinha ganho tudo. E tinha sido normal, porque a Satoko sempre ganhava nos jogos e em pegadinha e nessas coisas. Mas desta vez nós vimos pela perspectiva da Satoko. E entendemos por que a Satoko ganhou tudo aquilo. Porque a Satoko, ela visitou todos os fragmentos, ela viu todas as memórias, todas as vidas que ela já viveu. Então ela tem todo o conhecimento sobre várias coisas que vão acontecer. E usando esse conhecimento, ela conseguiu ganhar o jogo completamente, sabe? Então, você consegue fazer uma correlação. Em qual momento que essa parte da história se passa? Se passa alguns episódios atrás, entendeu? Então não é tão complicado. E aí, a gente já pensa uma coisa. A Satoko sempre foi boa em pegadinhas. Será que isso também se devia ao fato dela já saber mais ou menos o que iria acontecer? Como ela poderia programar as pegadinhas? Então eu acho que isso é uma coisa interessante a se pensar. Mas aí a Satoko volta para o plano astral e conversa com a bruxa. Nessa parte é engraçado porque a Satoko pergunta qual é o nome da bruxa e a bruxa fica, peraí, me dá um nome. A Satoko fica sem reação e acaba gaguejando, né, e fica meio que eu é o nome da bruxa. Eu achei essa parte engraçada. E aí rola alguns diálogos, né. Teve uma conversa bem interessante da Satoko com a bruxa, por quê? A Satoko fala que existe uma diferença muito grande entre ela e a Arika, porque as duas têm a capacidade de voltar no tempo e de ter algumas memórias. Só que cada uma usa de uma maneira diferente isso. Enquanto a Arika, ela muitas vezes era passiva e sabia mais ou menos o que iria acontecer, mas poucas vezes tomava atitudes pontuais para mudar aquilo, a Satoko não. A Satoko ela é mais agressiva, ela sabe que algo vai acontecer, ela vai lá e faz, sabe? Então é uma diferença muito grande. A gente fica pensando, por que a Arika não age de tal forma? Isso vai da personalidade da pessoa, né? Então a Satoko ela tem uma personalidade mais forte do que a Arika nesse sentido. Eu acho até válida isso aí.
E depois rola uma outra coisa, que a Satoko comenta com a bruxa que algo estranho acontecia às vezes. Porque em determinados momentos ela fala que outras pessoas que conviviam com elas acabavam tendo memórias de outras vidas, né? Então a bruxa explica algo que a gente poderia... Na verdade a gente não tinha essa resposta, a gente só aceitava, né? Que é o seguinte: quando você tem alguém que viaja em loop, as pessoas que convivem com essa pessoa que viaja em loop, consequentemente vão acabar sendo afetadas, né? Então, quanto mais as pessoas convivem em loop com a Arika, mais elas vão ter essa probabilidade de ver coisas de outras vidas. E agora que tem a Arika e a Satoko, isso ficou ainda mais forte. Então, o Kate, a Arena e a Mion, eles podem sim ver coisas de outras vidas, né? Isso foi legal, essa explicação, porque isso acontecia, mas não era explicado. E aí que começa o episódio que teve a tão pedida contraprova. Muitas pessoas queriam uma contraprova e sim, chegou a contraprova que vocês queriam. Tá aí, né? Porque nesse episódio nós acompanhamos tudo pela visão do Teppei, né? Do tio da Satoko, né? O que acontece? Ele começa a ter alguns sonhos de que ele era morto de forma muito brutal. E o Teppei, ele é um cara muito ruim. Ele fez mal pra muita gente, devia. Então ele é um cara que tinha muitos inimigos. Então, em várias outras vidas, ele foi morto, mataram ele. E isso começou a aparecer na vida dele. Ele começou a ficar assustado, né? E aí, o que acontece? Ele começa a ficar refletindo sobre a vida e vai num cassino. E quando ele vai nesse cassino, ele tá lá vendo um pai com uma criança. E aí ele começa a ficar um pouco sentimental, né? Porque ele lembra o quanto ele foi mal pra Satoko e pro irmão dela. E como que ele tá sozinho no mundo, já que agora ele não tem ninguém. Então, que provavelmente ele pode ser morto e não vai ter ninguém para ajudar ele. Ele começa a ficar pensando nisso e até pega um biscoito, né, no bingo, pensando para levar para Satoko. A gente já liga uma coisa na outra, ele vai levar isso para Satoko, né? Então a gente já sabe, esse episódio ele se passa naquele arco onde a Satoko foi morar com o tio dela. Então, o que acontece? Nós estamos vendo esse arco por outra perspectiva. Isso é a contraprova de Higurashi. Ele parte para Hinamizawa e acaba encontrando com a Satoko. O encontro dos dois é bem marcante, porque você vê a reação da Satoko, que por mais que ela tenha a habilidade de voltar no tempo, de loop e tudo, isso ainda afeta muito ela. Ela ficou em choque, ela ficou ali realmente sem reação nenhuma. E o tio dela se aproximou dela e foi muito gentil e educado com ela. E nesse momento a Satoko ficou assustada, tipo, como assim? Ele foi legal comigo, sabe? E você já vê ali que ele já estava tentando mudar. Ele deu um chocolate pra ela, falou que se poderia trazer mais chocolate algumas vezes, essas coisas. Então, começa ali uma tentativa de reaproximação do tio da Satoko. Então a gente lembra que neste arco, na primeira vez que a gente viu, nós acompanhamos a Satoko meio que sendo abusada assim, pelo tio fisicamente, né? Então o anime fez a gente entender aquilo, mas provavelmente o que aconteceu não foi aquilo, né? E é o que nós vamos ver agora. Mais pra frente no episódio, a Satoko acaba sendo abordada por alguns punks. E aí ela iria ter problemas, só que o seu tio acabou chegando para salvá-la. Ele foi brigar com os punks, né? Não deu muito certo porque ele apanhou, a verdade é essa. Mas ele tentou salvar a sua sobrinha. E ela viu isso e ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E essa parte explica bastante coisa, porque ele foi para a delegacia e conversou com o policial, com o detetive. E o detetive conta que as testemunhas disseram que ele estava protegendo a Satoko. E aí, quando teve esse arco, alguns episódios atrás, nós estranhávamos por que o detetive não fazia nada, por que ele não tomava providência, por que ele queria impedir o que o Kate estava fazendo, sabe? Realmente por isso, porque ele já sabia que o Teppei era inocente. Isso é muito legal, essas contraprovas, porque a gente tem ali aquela opinião certeira e vem a contraprova e quebra tudo isso. Isso é muito da hora. Saindo da delegacia, você tem um Teppei conversando com a Satoko. E ele tenta ali se aproximar dela e conversar com ela. Ela dá uma brecha para ele e ele realmente tenta convencer ela a morar junto com ele de novo, a recomeçar, a fazer uma família de verdade. Ela fica meio comovida, mas quando ele encosta nela, ela acaba tendo um surto, um colapso, como se alguém estivesse batendo nela. E aí, ele pede desculpas, né, e vai embora. E termina o episódio. Olha, eu não gosto do Teppei, mas eu acho legal a ideia dele tentar mudar, tentar ser uma pessoa melhor. Esse arco da Satoko foi o maior arco que nós tivemos, né? Tirando esse último agora. Porque ele durou, acho que 6 episódios, 7 episódios mais ou menos. Foi um arco muito legal. Que gerou muitas dúvidas, né? Porque no início nós tínhamos certeza que a Satoko estava sendo sim abusada pelo tio, né? Violentada assim, fisicamente, essas coisas.
Só que muitas coisas estranhas aconteceram nesse arco, inclusive o final dele, onde a Satoko chama o Kate para casa dela, né? E o Kate acaba sendo morto e depois a Satoko chega no festival muito tranquila. Então muitas coisas ficaram ali meio que confusas, como se a Satoko fosse um pouco suspeita, né? E muita gente já começou a teorizar desde ali, né? Até eu mesmo comentei em algum vídeo sobre isso. E é bem legal essa conta-prova, né? Eu acho que eles deixarem só uma conta-prova, eu acho legal, porque é uma coisa que a gente já esperava em Higurashi. A conta-prova, por mais que ela seja muito útil, ela limita muito a história, porque você tem que ter 4 episódios para um arco normal e mais 4 ou 3 para uma conta-prova, em vez de contar uma outra história, que eu acho que era o que esse anime queria fazer. Deixou a conta-prova pro momento do clímax, né? E isso foi interessante. Mas uma coisa que me preocupa: tempo. Semana que vem teremos o último episódio. Então você tem que concluir o arco da contra-prova e ainda por cima o arco da Satoko e da Rika. Eu acho que é um episódio só para muita coisa. Se, claro, eles podem concluir esse arco do TP de uma maneira corrida, beleza. Né? Não sei se vai ficar bom. Mas o negócio da Satoko e da Rika tem que ser bem feito, porque é a conclusão desse anime. Só se o último episódio foi um episódio especial com 1 hora de duração, né? 45 minutos mais ou menos. Aí beleza, aí dá tempo, né? Eu tô realmente preocupado, porque não tem anúncio de nada até agora, nem de Umineko, nem de uma nova temporada. E aí, o que vai ser? Porque alguma coisa tem que acontecer. A espada não tá ali à toa. Uma das duas vai ter que morrer. A verdade é essa. Eu acho que a Satoko deve acabar se matando, né? Eu acho que é o que vai acontecer. Satoko vai pegar a espada da Rika, ela vai ver que ela está fazendo coisa errada e vai se matar. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, comentem, porque o comentário é muito importante. E até a próxima. Valeu e